tá calor, viu, rapaz? Minha nossa. Mas para não dizer que é moda eu ficar reclamando do calor aqui, hoje eu tô falando isso só para alertar vocês. Tem um circulador de ar ligado ali. Espero que ele não atrapalhe o som, acho que não vai não. Mas se tiver um chiadinho de fundo, me perdoem. Olá, programistas, como é que vocês estão passando por aí? Espero que estejam muito bem. E se vocês chegaram a comentar, me responder alguma coisa ali, mandar tweet, algo sobre aquelas questões que eu fiz ali no começo do episódio anterior, desculpem se eu ainda não respondi. Na verdade, eu tô fazendo um pouco de backlog, tô gravando os episódios da semana meio que na sequência aqui, porque eu tô com uma agenda um pouco corrida essa semana. Então eu alcanço, eu chego lá, mas nesse episódio eu ainda não vi aquilo que vocês falaram pra mim. Mas vamos lá, vamos começar esse episódio aqui. A intenção hoje é começar a rotacionar esse robô 90 graus para direita ou para a esquerda. Mas primeiro vem aqui comigo, olha, como vocês podem ver aqui, faltou coisa, né, no último episódio. Faltou dar commit. Então essa pode ser uma das coisas que apareça aí. Valeriano, você não deu commit nos bagulho. Você foi o maior idiota, assim, pegar fogo nas coisas, agora perdeu tudo. Então eu preciso arrumar isso, mas uma coisa que eu preciso fazer antes é dar uma arrumadinha aqui nas expressões, nos ingleses, né? Assim, deixa eu só dar uma olhada se não tem mais nada desse tipo. Lib toy robot. Acho que o resto está em ordem. Então vamos lá. Vamos gerar esse commit aqui no meu editor visual. Commit que eu tenho que fazer foi bem tranquilo, né? A gente mais cobriu o caso aonde o robô já tem que estar em um lugar para ser movido. Acho que a gente pode colocar esses dois arquivos num único commit sem nenhum problema, então ok. Então vamos lá. Deixa eu dar um push, caso vocês queiram cutucar esse código aí da casa de vocês. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o Vim. E vamos fazer o seguinte, olha, vamos começar a pensar em rotacionar o robô 90 graus, tá bem? Então para isso, vamos fazer o seguinte, vamos descrever primeiro um método, tanto faz, vamos fazer o método left. Então a minha ideia é fazer o seguinte, galera, é colocar o robô numa posição, de novo, qualquer, pode ser a que a gente já vem usando aqui, meio que como padrão, certo? E de novo, né, eu posso fazer isso em um contexto separado, onde o robô já tenha sido colocado na mesa. E na verdade, não, na verdade esquece tudo que eu falei, porque a gente vai querer fazer place dele em várias posições diferentes, sempre vai ter um place, inclusive já vou remover isso aqui. Então muito bem, a ideia é a seguinte, olha, quando o robô estiver olhando para o norte, deixa eu pôr uma bússola aqui na tela para vocês. Então quando o robô estiver olhando para o norte e eu virar ele para a esquerda, automaticamente ele passa a estar olhando para o oeste, certo? Então, when facing north, robô.place 00 north, se ele estiver olhando para o norte e eu der um robô left, o que tem que acontecer, né? O report desse cara tem que me dizer que ele está olhando para o oeste, certo? Então, expect robô.report to EQ a 0.0, o x e o y dele não podem mudar, mas ele tem que estar olhando agora para o oeste. Essa aqui é a ideia. Vamos rodar esse teste aqui. Então deixa eu dar um clear aqui, rspec malandrops. Nada funcionou porque o left simplesmente não muda a direção para a qual o robô está olhando, certo? Então galera, para eu começar a implementar esse cara aqui, a primeira dica que eu já tenho é aquela, né? Eu tenho que saber para onde o robô está olhando antes de virar o robô. Muito bem. Então, facing, igual, se estiver olhando para o norte, eu posso mudar o facing para oeste. O que vocês me dizem? Hein? Vamos ver aqui? Ó. Passa que é uma beleza. E agora, né?
vamos repetir os testes aqui para as outras direções. Desculpa, mas eu vou usar a mágica da edição, né? Programistas, como vocês puderam ver aí, os testes estão passando. Deixa eu rodar eles novamente aqui para vocês, ao vivo, só que não ao vivo, gravado. Os testes passam, vamos ver a implementação aqui. O que eu fiz simplesmente foi ver para onde o robô está olhando e virar ele 90 graus para a esquerda, certo? Muito bem. Deixa eu colocar uma bússola na tela aqui de novo para mostrar uma coisa para vocês. Então agora, olha, para implementar o giro para a direita de 90 graus, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Se eu estiver olhando para o norte, eu preciso passar a olhar para o leste. Vou virar 90 graus. Se eu estiver olhando para o leste, vou olhar para o sul. Bem reconhecível, né? É exatamente o que a gente fez aqui na implementação do left. Só vai mudar a direção para onde o robô passa a olhar. A implementação com certeza é muito semelhante ao do left, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer isso fora das câmeras para vocês não morrerem de tédio aí desse lado, mas volto aqui para mostrar a implementação como ficou e discutir isso com vocês. Ok, great stuff. Então agora eu já tenho a implementação do método WriteTests passando. Eu só notei agora, enquanto eu estava fazendo aqui fora das câmeras a implementação desse cara, aqui faltou apresentar nos exemplos, né, o que os caras estão fazendo. Por exemplo, faces west when facing north ou coisa desse tipo. Então deixa eu completar esse cara aqui. Pronto. Agora sim a gente tem um teste que diz mais sobre o que ele realmente está fazendo aqui quando a gente precisar ler esse cara sem muito contexto. E aí eu tenho a implementação. Perfeito. Deixa eu fazer um commit sobre isso aqui. Muito provavelmente serão 2 commits, um para rotacionar para a esquerda, outro para a direita. Acho que faz sentido, é isso mesmo que eu vou fazer. Então, primeiro os testes e a implementação do left aqui. Não que a ordem, né? Primeiro um, depois o outro faça diferença. Então, se eu aplicar somente esse commit, ele rotaciona o robô para a esquerda. Muito bem, então agora que a gente já tem o commit, tudo bonitinho, vamos começar a abrir os caminhos aqui para a documentação desse projeto. Eu vou instalar aqui para a gente o Yard. Se define aqui como uma documentação, uma ferramenta de documentação em Ruby. Então eu vou instalar esse cara e a gente vai usar o formato TomDoc para documentar o nosso projeto. É uma formatação mais simples do que a padrão do Yard. O Yard reconhece esse formato, então a gente vai conseguir gerar os HTMLs tudo bonitinho, mesmo usando o TomDoc simples, né? Então essa que vai ser a ideia aqui. Eu vou instalar o Yard e vou documentar alguma coisa, talvez documente aqui com vocês ainda, sei lá, um método, alguma coisa assim, só pra gente ver, né? O processo, Spec Edge Development Dependency. Depois eu vou fazer isso fora das câmeras e a gente só dá uma olhada por cima, discute e gera a documentação aqui nas câmeras novamente. Então vamos instalar aqui o Yard. Yard -help. Tem o server, eu sei que eu posso fazer Yard server -reload, se eu não me engano. Para atualizar o navegador enquanto eu estou gerando a documentação, se eu quiser, então eu posso entrar nesse servidor aqui e eu vou ter um preview da documentação. Localhost, pararam. E aí ele vai dando um refresh aqui nessa documentação para mim. Mas enfim, o que vai acabar acontecendo na prática mesmo é que a gente vai usar as rake tasks para gerar a documentação do projeto. Então, vamos lá, deixa eu parar o servidor. Eu tenho aqui uma colinha da task do Yard, da sintaxezinha que a gente precisa usar no Makefile para colocar essa task como parte do projeto aqui. Então eu preciso dar um require do Yard. Pronto, agora sim. E aí eu estou dizendo para ele o seguinte, que eu quero gerar a documentação no diretório docs/API. A ideia é que eu tenha um diretório docs e
que eu posso ignorar, se eu quiser, somente o diretório API. Se futuramente eu queira colocar outros documentos sobre o projeto no diretório Docs, eu posso. E o que eu vou documentar com o Yard efetivamente é a API, né? São as classes, os métodos. Eu acho que assim fica bacana, porque eu posso simplesmente ignorar esse diretório, como o Yard faz parte do projeto. A documentação pode ser gerada na máquina de qualquer desenvolvedor. Só dar um rake... Bom, aquela história, né? Se eu não sei, eu posso dar rake menos Tesão. para ver todas as tasks que estão disponíveis. Rake Yard gera para mim a documentação no diretório docs/API. E aí eu posso entrar nesse cara, né? Docs API, open, gente. Index, pimba. E aí ele abre aqui no meu navegador a documentação. Por enquanto, não tenho nada documentado. E sobre a documentação em si, acho que não tem muito mistério. É mais uma questão de dar uma olhada aqui no TomDoc mesmo. Qual é a sintaxe que ele recomenda, né? Como ele sugere aqui que você documente uma classe, um método, as coisas que ele... enfim, tá tudo aqui. Tem algumas questões, eu acho que não tem grandes valores em eu ficar fazendo isso aqui no vídeo, na verdade, né? Porque tá tudo muito bem explicadinho aqui. Mas a gente já tá estourando o tempo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui no projeto, que tá me... Tem um sino tocando aqui na minha mente, que é o Docs. Aqui, ó. Pronto. Se a gente der uma olhada no gitignore, a gente vai ver que a recomendação do próprio bundle, quando a gente gera um projeto, tem um diretório doc e não docs. Mas é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, galera. Acho que a gente caminhou bastante na direção que eu gostaria. A gente já está movimentando o robô e girando ele 90 graus com certeza. Então, add the documentation magic to the party. Então, estamos adicionando aqui as coisas relacionadas à documentação no projeto agora, né? E acho que é isso, então. Espero que tenham gostado do episódio de hoje, que tenham aprendido e se divertido bastante E eu sou o Valeriano, esse foi o Fun on Code em versão Ruby. A gente está resolvendo o Toy Robot do John Ives. E eu vejo vocês no próximo episódio. Blá, 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 blá.